E é uma coisa interessante porque esses seres todos, eles têm cheiro de amônia, que é um ovo podre. Esse cheiro de amônia e etc, eles são cheiros que têm um composto que é nitrogênio, nitrogenado. E se ele comer fezes, por exemplo, fezes de boi, por exemplo, outros animais, ele conseguiria repor essa amônia. Porque ele fica evaporando, suando a amônia. O que eu imagino? Se você pegar livro medieval, vai estar lá, pô, esses animais, eles precisam para manter a sua... De lendas, né? Livro de lendas, né? Para eles se manterem aqui na Terra, existindo nessa realidade, é um esforço muito grande. Então eles têm que fazer essas matanças de animal tipo um ritualístico, né? E mutilação, etc, para poder se alimentar e manter a transformação. Tem vários casos de lobisomem lá no Maranhão, por exemplo, que ele não tá mutilando animal, ele tá comendo fezes de animais. Então tem uma pessoa fisicamente deformada comendo... Por que ele estaria comendo? Aí bate nessa questão da amônia. Sim. Desse ser tá sempre exalando, vaporizando da amônia. E todo mundo fala, cara, quando esse ser tá aqui, esse cheiro, ele pega o ambiente inteiro e fica ali. É um cheiro muito forte. Aí pra mim faz sentido. O casal Warren falava que quando alguém realmente estava possesso, né, a primeira coisa que eles identificavam era o cheiro de carne podre. Uhum. Então, pode ser carne humana, carne animal, etc. É um outro cheiro que o pessoal fala... O pessoal, às vezes, não consegue explicar qual cheiro que é. Aí um fala amônia, um fala ovo podre, outro fala carne podre. Tem muito também. Sim. Carne podre, o casal Warren fala que é direto. Inclusive, tem um dos casos, né? É isso daí, que você chega na casa da pessoa, você sente aquele cheiro de carne podre. Tem pessoas que que viram OVNIs e tiveram esse missing time, tiveram essa conexão, começaram a aparecer poltergeist em casa, e junto veio o cheiro de carne podre. Essas pessoas falaram pra mim recentemente isso. Então é uma coisa também que você sabe que a entidade tá ali pelo cheiro, né? Uhum. Ela não consegue se disfarçar. Mas então você acredita que eles podem realmente traçar uma guerra contra a humanidade? Eu acho que essa guerra já tá acontecendo, mas é uma guerra que nem todo mundo se deu conta ainda. Como? É uma guerra que rola nesse mundo invisível, né? Principalmente através da influência, né? É o anjinho e o demoninho, né? E algumas vezes, se você abrir a porta, é aí que eu falo. Você abriu a porta demasiadamente para um lado ou pro outro, eles vão ganhando força. E vão entrando aqui, de fato. Mas pra mim essa guerra é a todo momento. Seria essa guerra um prenúncio ou uma etapa do apocalipse, por exemplo? Já que você está falando de uma guerra espiritual? Eu acho que sim, porque olha só. Essa galera negativa que faz rituais querendo poder e etc., ela já percebeu que existe esse mundo. Ela tá muito mais antenada à realidade do que o pessoal positivo, que não acredita nisso. O padre Gabriel Amor fala no livro dele que vários padres não acreditavam no demônio. Ele falava pro padre, então você não pode ser padre, porque você não acredita na Bíblia. Na Bíblia tá escrito que demônio existe. Sim. Você vê, o próprio padre não admite a existência desses casos. Alguns, o Gabriel Amor falaram que ele contava e os padres achavam um absurdo aquilo que tá acontecendo, que não podia estar acontecendo, mentira. O livro dele é muito bom. Então, você vê, se os próprios padres estão nesse nível, imagina o resto da sociedade, né? E são pessoas boas, né? Sim. Então, enquanto as pessoas boas não se conscientizarem que existe esse outro mundo, que esses rituais acontecem, que ele tem efeitos, tem vibrações, e que essas criaturas podem se materializar, elas não vão acordar. Então, assim, uma das missões que eu vejo minhas é eu fazer essa galera acordar pra isso. Uhum. Eu registrar e falar assim, ó, tá vendo? Existe, isso acontece, tá? É real. Não é só... por que é fácil você... Não digo registrar, mas é fácil você saber que existe? Porque eles deixam pistas. Essas atuações sempre têm uma pegada, tem um cheiro, tem uma coisa física, tem um arranhão, tem um... E às vezes até o ser, né? Então eu acho que há formas, com algum esforço... Eu acho que ninguém nunca se dedicou muito pra fazer isso. Buscar essa evidência. Ninguém nunca teve coragem, porque quando começa a falar de extraterrestre, é muito bonitinho, né? Quando você começa a falar de demônio, todo mundo corre. Mas o pessoal fala muito o seguinte, vamos supor que os demônios têm ação no mundo inteiro pra eles poderem fazer, por que eles vão escolher o Brasil? Por que eles vão escolher o Acre, Minas Gerais, Maranhão, por exemplo? De repente você tem a resposta, porque não é que eles estão escolhendo, é a gente que está chamando eles pra cá. A gente tá chamando, e assim, isso acontece na África muito, isso acontece em partes dos Estados Unidos muito. Tem o caso do Homem-Mariposa lá, que ficou numa cidade inteira. Mariposa? Homem-Mariposa. É que nem um lobisomem. Homem-Mariposa, sei. O lobisomem da cidade lá era o... Só que ele voava, né? Então era o Homem-Mariposa que chamava. Uhum. Não tinha nada a ver com mariposa, mas chamaram de Homem-Mariposa.
E aí o pessoal faz piada, né? Mas apareceu pra cidade inteira. Point Pleasant lá é a cidade que todo mundo viu. Tem livro, tem filme desse negócio. Todo mundo viu e ele veio e começou a acontecer desastre na cidade. Era ponte que caía. Aí quando os desastres começaram, ele saiu de cena, ele sumiu. Aí ficou o nome do filme e do livro é Profecias do Homem-Mariposa, né? Virou o Profeta do Apocalipse. Mas o fato é, se só as pessoas negativas começarem a acreditar que esse mundo existe, aí vai virar o apocalipse mesmo. Aí eles chamam pra cá. Porque a balança ela vai desequilibrar Sim. totalmente. Mas quando eu te perguntei sobre sacrifício de crianças, o livro do Padre Forté fala sobre isso, que é o Summa Demoniaci, que seria Summa Demoníaca em latim. Nesse livro ele fala sobre ele fala sobre primeiro uma hierarquia, é um livro muito pesado. Mas primeiro ele fala uma hierarquia que o demônio, o diabo, não é uma pessoa só. Sim. Tem uma hierarquia. É uma legião, né? Exatamente. A primeira entidade, digamos assim, é Satã. Então ele coloca lá assim, você tem Satã, e aí você tem um demônio, e você tem um diabo. É como essa empresa. Tem um livro do amigo meu chamado... É o Bruxo Fagundes. Bruxo Fagundes fez um livro desse em que ele associa essa hierarquia como se fosse uma empresa. Tem um diretor... Tem um diretor de marketing. Isso. Tem a exposição. E tem os funcionários lá embaixo trabalhando. Isso. Aí é que eu te falo. Pra mim, a missão desses caras, o que eles estão tentando fazer é manipulando os negativos, tá? Manipulando as pessoas pra entrar na casa delas, que é a cabeça delas, a mente delas, a consciência, para influenciá-las, porque eles não têm poder de te obrigar. Eles têm que te influenciar a fazer. Aí influenciar e ir pro lado deles. Por quê? Porque eles não são onipresentes nem são onipotentes. Então eles precisam de soldados para suas fileiras, para poder atuar. Você acha que o diretor lá, o Satã, vai botar a mão em alguma coisa? Não, ele só faz a estratégia, né? Sim. E esses caras de baixo que executavam, né? Sim, e o livro tem um livro do C.S. Lewis que é muito bom, que se chama Diário de um Diabo ao Seu Aprendiz. Não, é o contrário. Mas enfim, é essa história. A história conta a história de um diabo aprendiz. E ele tem um chefe que manda ele fazer as coisas que ele precisa pra influenciar o homem com o qual ele tá tentando corromper. E essa é a batalha de todo o livro, né? O homem, por exemplo, ele enfrenta várias tentações. Dinheiro, mulher, né? E assim, ele coloca uma mulher que é mais sensual pra chamar a atenção pro pecado da carne, no caso, pra que esse cara ele seja seduzido por essa mulher e seja levado por um mau caminho, etc. E que, digamos, o diabo consiga ganhar a alma dele. E aí, o diálogo que ele tem com o chefe é basicamente esse. Tipo assim, putz, você tá fazendo errado, você precisa fazer isso, precisa ser mais incisivo. E tem várias formas, várias armadilhas que ele coloca durante o livro. Só que o livro também foca na vida do cara escapando, né? Então ele recebe alguns sinais ali, ele acaba negando aquilo que o diabo muitas vezes ele... Ele tava quase conseguindo. Sim. Sempre tem alguma coisa que acontece. Nesse caso, por exemplo, na história, na parte que ele fala da mulher, aparece uma outra mulher. Que ele desenvolve uma amizade sincera... E ele acaba meio que vendo que, tipo, aquele tipo de mulher que ele tava vendo não era o que ele buscava de verdade. E ele acaba saindo. Tem uma hora, por exemplo, que envolve dinheiro. E, se eu não me engano, era dinheiro com... Era dinheiro com jogo. Uma coisa assim que ele tá... Não, jogo não. Agora eu não lembro a parte do dinheiro em específico. Mas tentando desvirtuar ele, né? Com várias estratégias. Né? Promessa de dinheiro. Era uma promessa de dinheiro que ele recebeu. E foi isso, tipo, eles têm um chefe e meio que eles têm uma cartilha pra poder influenciar. No livro fala sobre isso, é muito bom. Eu gosto do empresarial, né? Só que voltada pra esse negócio, do negócio maléfico de tentar desvirtuar as pessoas, né? E é aquilo, né? A pessoa vai permitindo, né? Eles vão cada vez mais entrando, ganhando força. Então isso é muito perigoso aí. Tem uma imagem interessante aqui que é a G411, que mostra... imagens desses seres pelo Brasil. Vamos lá. E que eles têm características parecidas. Olha lá, ó. Vamos lá. O primeiro é o clássico Curupira, né? Ele tá numa versão mais dark ali, né? O primeiro lá, com o cabelo de fogo, né? E olha como é que é a perna dele, tá vendo? O joelho pra fora. E aí tem o vira-porco, ou labisomem, que muita gente fala, né? Labisomem. Que é meio humano, meio porco, né?
E tem o Chupacabra aí, que é o terceiro. Esse foi feito desenho em Porto Rico. Mas você vê o seguinte, todos esses seres têm características, geralmente de alguma coisa luminosa, de fogo. O caso do Curupira no cabelo e nos olhos, o caso do lobisomem nos olhos, no caso do Chupacabra nos olhos também. E as pernas deles são todas iguais. São sempre pernas que são a perna de um animal, de um cavalo, de um bode ou de um próprio... Enfim. E a lenda do Curupira, pra mim, o que é? O pessoal viu um ser que tinha perna de animal, que é essa perna parecida com de cachorro ou de um cavalo, enfim. Que tem esse calcanhar pra fora aqui, né? E o joelhão aqui pra fora também. E aí eles falaram que era um homem com a perna virada. Então, pra mim, o que é o folclore? O folclore é algo que o pessoal viu e não sabia como explicar aquilo. E aí explicou dessa forma. Parecia um homem com a perna virada. Mas não era a perna virada, era a perna de um animal, era um híbrido. Então, pra mim, o Curupira talvez era um ser híbrido como esses todos aqui. Só que o folclore é aquilo, né? O folclore é a forma como o pessoal da época achou que era melhor explicar. Mas quando você vai ver o ser como é que é totalmente diferente. Mas o que eu acho todos esses seres que aparecem são seres híbridos com essas perninhas aqui parecidas. Todos têm essas... Esses são mais recentes, tá vendo? Esse é mais antigo, esse é o desenho mais recente que tem, do Chupacabra, né? E você vê que a perna é idêntica, né? A perna é. Você acredita mesmo, então, que a criatura foi capturada aqui pelo governo na época do ET de Varginha? Sim, acredito. Varginha foi capturado, né? Acredito. E foi para os Estados Unidos? Sim. No caso da Operação Prato, alguém foi capturado? Não tem história nenhuma de captura na Operação Prato. Não, né? Tem história dos vídeos, né? Que as naves chegavam perto dos militares, né? E eu acho que o Irangê Holanda, que era o comandante, talvez outros militares, tiveram esse contato próximo e sofreram essa espécie de conexão com esse objeto. Porque ele começou a ter poltergeist, começou a ter um monte de coisa. Então, pra mim, ele criou-se aquela conexão em algum momento. Mas nave ser capturada na Operação Prato nunca existiu. Não.